CPI da Covid-19 ouviu ontem o empresário Otávio Facuri, suspeito de financiar fake news contra a pandemia. Mais uma vez, foi aquele depoimento tenso no Senado Federal, né? Que a gente está vendo que o circo está pegando fogo. Então, houve muitas discussões entre o depoente, advogados dele e os senadores. A mesa fez interrupções para acalmar os ânimos acalorados. E quem conta os detalhes para a gente é a repórter Juliana Martins. Os brasileiros já se acostumaram com o som desta campainha que interrompe os trabalhos da CPI da pandemia quando o clima esquenta demais. O relator, Renan Calheiros, mostrou que tem o hábito de interromper os depoentes com o argumento de pedir respostas mais simples e objetivas. Porém, o costume não é bem aceito por quem está na cadeira, seja como investigado ou como testemunha. Durante a sessão desta quinta-feira, nós registramos que o empresário Otávio Facuri teve a fala interrompida ou sobreposta por mais de 30 vezes por Renan Calheiros. Para ser mais precisa, foram 34 vezes no período de 2 horas apenas quando era questionado pelo relator. Isso sem contar quando foi interrompido pelos demais senadores. Mas sem declarar a justiça eleitoral. Negativo, senador. Desculpa. Deixa eu falar, por favor. O senhor vai ter o tempo todo para falar. Só um minutinho, senhor relator. Pela ordem, adota a defesa. Foi feita uma afirmação, ele tem o direito de responder. Microfone. As interrupções aconteceram mesmo depois de um acordo firmado no início da reunião. Vamos combinar o seguinte: o relator pergunta, o senhor responde. O relator comenta, o senhor fica em silêncio. O senhor fala, o relator fala depois. Aí fica bacana. Não só esse acordo não foi seguido, como os próprios senadores travaram discussões. Se enxergue, Humberto. Está na hora, Marcos Rogério, de você passar a respeitar o parlamento. Fecha a matraca. Conflitos como esses são comuns, já que a CPI é separada entre os que defendem a atuação do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia e um grupo que ficou conhecido como G7 e que é formado por senadores que definem Bolsonaro e apoiadores dele como negacionistas. O que estes dois grupos têm em comum é a crítica de que a comissão pode estar sendo usada como palanque eleitoral para o próximo ano. Muitas interrupções impressionantes. Em 2 horas, o senhor Renan Calheiros interrompeu o depoente 34 vezes, Daniel Santana. 34 vezes, Renan Calheiros interrompeu. É um absurdo isso, né, Daniel? Ficar interrompendo um absurdo. O tempo todo. Inclusive, o apresentador desse programa também gosta bastante. Não deixa a pessoa concluir o raciocínio. É verdade. Tudo que o depoente fala, ele quer fazer um comentário, Telêmaco. Sim, Rafael, essa CPI já Telêmaco, não é à toa. Mas, assim, eu quero externar aqui minha indignação. Sim, não é à toa que ela tá com o apelido de CPI do circo, né? Não dá de jeito nenhum para ficar interrompendo. O depoente está ali, tem o direito de responder como ele quiser. Depois, no relatório, né, na transcrição, pode-se relatar isso, né, Telêmaco? Sem dúvida, Rafael. Mas olha só, Telêmaco, esse assunto ele me causa perplexidade. O não telespectador dá para já conduzir, sentiu. seja um programa de televisão, seja um depoimento dessa forma. Eu brinquei aqui, agora falando sério, com o Telêmaco e com o Daniel Santana, porque eu quero fazer um apelo para você assistir uma sessão apenas, né? Invista o seu tempo, perca o seu tempo assistindo uma sessão para você ver que a gente não está exagerando. Porque é muito fácil a gente pegar as reportagens, os cortes e venderem, né, uma CPI que na verdade não existe. Acompanhe, né, eu pedi para Juliana Martins, e de maneira brilhante ela fez isso, contar quantas interrupções houve. Foram 34. Isso é um absurdo. Não dá, sinceramente, para levar a sério uma CPI dessa. Eu não sei o que pensam Daniel Santana e também o Telêmaco. Rafael, é o seguinte, vou utilizar da sua brincadeira para fazer aqui uma analogia, para ficar bem claro a minha opinião para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte. Quando você chega para o programa, você vem com isso daqui em mãos, ó, que é o espelho do programa, que são todas as matérias, tudo que vai rodar, tudo que vai acontecer. Então você já vem para o programa decidido tudo que vai acontecer aqui. E é exatamente assim que acontece na CPI. A CPI, desde que começou, ela já tem um relatório pronto. Isso não sou eu que estou dizendo, é o relator.
antes de sequer ouvir qualquer tipo de testemunha, ter conhecimento de qualquer tipo de prova, já tinha uma decisão tomada do que estaria naquele relatório ali e a quem que ele atingiria. Você imagina no momento que você tenha recorrido à justiça, se caso já aconteceu isso com você, ou se você precisar um dia de um tribunal, que o juiz chegue a você e diga o seguinte: não importa o que você falar, não importa o seu depoimento, não quero saber das provas. Eu já tenho na minha cabeça a decisão. O para que então de um julgamento? O porquê de utilizar de dinheiro público, de utilizar de tempo das pessoas para poder simplesmente fazer uma encenação, sendo que já está decidido. Eu até gostaria depois de pedir, se a nossa produção conseguir achar, é fácil você achar pelo YouTube, eu vou pedir aqui pro Fumacinha procurar, a fala do Renan Calheiros, onde ele diz que ele já tem um relatório, que já está decidido. Então, Rafael, eu vou te pedir um favor. Respeite meu tempo. Eu não vou falar sobre CPI mais, não. Tá bom. Telêmaco Brandão, sua opinião sobre a CPI da Covid-19, que tem como presidente Omar Aziz e na relatoria o senhor Renan Calheiros. Rafael, eu concordo com esse comentário, Daniel. Acho que a gente, às vezes até perdendo tempo do telespectador, repercutindo uma, desculpa a expressão, mas uma palhaçada dessa, né? Eu não tenho outra forma de qualificar. Isso é um circo e de mau gosto, né? Porque a gente assiste stand-up comedy, espetáculos muito divertidos e interessantes. Esse não. Você recomendou o nosso telespectador assistir? Vai por mim, assista com um sorrisal do lado, porque precisa de muito estômago para isso. Eu tenho a obrigação de assistir, mas assim, é deplorável o que a gente vê. Aí você vê, 2 dias atrás estava ouvindo uma advogada de médicos. Primeiro, não tem uma chance de nenhum juiz me ouvir, como eu, advogado do meu cliente, falar no lugar dele. Isso não existe, né? E falando daquilo que ela ouviu dizer. Testemunha não fala do que ela ouviu dizer, ela fala do que ela viveu, do que ela presenciou, do que ela viu, testemunho ocular, do que ela experimentou, né? Se ela ouviu dizer de alguém, esse alguém que tem que ir lá falar, né? Não alguém que tem técnica jurídica para poder persuadir ali as pessoas no ambiente. Mas é isso que eles fizeram há 2 dias atrás. Ontem levaram o empresário Luciano Hang, que assim, levou ao cume da humilhação esses deputados. Foi irônico, foi irreverente. Acho que até passou um pouco da conta, mas acho que esses senadores mereceram para entender, né, o papelão que eles estão fazendo. E mais que isso, gente, fazendo esse papelão com o meu dinheiro e com o seu. Ontem me questionaram isso no outro programa. Eu não quero ser o Renan Calheiros da parada, não, mas vocês são muito inteligentes e nos ajudam. Eu já até tinha pensado sobre isso. Atenção, produção de Brasília, a equipe, nós temos equipes exclusivas, Juliana Martins, Fran, Pedro Henrique Rabelo, esse grande repórter. Quanto está custando essa CPI? Reportagem investigativa. Quanto está custando essa CPI da Covid-19 para os cofres públicos? Desculpa, Telêmaco. Bom, e como eu ia te falando, Rafael, ontem me questionaram no outro programa que eu participei como entrevistado, né, como que fica essa situação de pessoas com currículo tão sujo, né? Um investigado até por pedofilia. Osmar Aziz foi investigado por pedofilia. Não sei nem quantos. A produção pode nos ajudar em inquéritos e processos que tem contra Renan Calheiros. Estamos produzindo isso também, viu, Telêmaco? Sim. O fato dessas pessoas terem se passado não seria um problema se eles não se colocassem ali como os paladinos da justiça. Omar Aziz pagando, dando lição de moral, sabe, a interrogada. Isso não é o papel de quem está inquirindo uma testemunha, é fazer perguntas objetivas e deixá-la falar, principalmente porque ali estão perseguindo esses interrogados, então tem que se explicar sim, porque senão fala tirada de contexto pode ser usado contra eles, principalmente, como bem colocou o Daniel, num relatório pronto, onde o relator quer simplesmente, dentro de uma fala, pensar informações para fundamentar o seu ponto de vista. Né? A pessoa fala aí, ó, tá vendo? Eu não falei? Aí pega aquela fala e usa contra a pessoa e ignora todas as outras. É isso que a gente tem visto acontecer ali e é lamentável. Se os senadores que foram eleitos, pessoas os escolheram para estar ali, tivessem fazendo um trabalho técnico, respeitoso, comprometido com a verdade, eu tenho certeza, né, que independente do passado deles,
eles estariam entregando um serviço para a sociedade produtiva. E é isso que a gente espera, e mais que isso, é isso que a gente precisa. Né? E não ali um palanque político, uma perseguição ao atual governo. E no final das contas, o que vai acontecer? Vai perder a legitimidade, se é que já não perdeu essa CPI. Né? Que eu não conheço ninguém que leve isso a sério mais, nem os opositores do governo.